podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. A infecção por Covid-19, que hoje muitos acham que está perto de ser uma constipaçãozinha, continua a poder assumir formas graves que envolvem internamentos prolongados, tratamentos invasivos e até o surgimento de muitas complicações de saúde. Quando o pior parece ter passado, muitos doentes que enfrentaram uma Covid grave deparam-se com novas realidades, sentem-se mais frágeis, mais dependentes, com menor tolerância ao esforço, cansados, até deprimidos. É possível recuperar tudo isto e voltar a ser como era antes? Os efeitos pós-Covid. Depois de 2 anos de pandemia, os estudos clínicos e científicos sobre a Covid-19 são mais sólidos e confiáveis e continuam a dar conta de novas características desta doença que só o tempo tem vindo a revelar. Mas as principais preocupações continuam a estar centradas na resposta certa e adequada a dar a quem sofreu doença grave e mantém durante muito tempo efeitos prolongados que desesperam os doentes e parecem quase impossíveis de reverter. É mesmo assim, doutora Helena? Sim, é verdade. Helena Barrios é especialista em Medicina Geral e Familiar e diretora clínica do Hospital do Mar, o hospital do Grupo Luz Saúde dedicado à geriatria como uma importante componente de reabilitação hospitalar. Helena tem por isso a experiência certa para nos explicar o que é preciso aconselhar e fazer com estes doentes que passaram pela Covid grave e continuam a viver com uma Covid longa, como agora se diz. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Mas temos também connosco um outro convidado especial, Carlos Galvão Lucas. Bem-vindo ao podcast Hospital da Luz, Carlos. Obrigado. Já apresentei a doutora Helena, mas agora preciso que revele, Carlos, a quem nos ouve, porque é que está aqui connosco. O que é que lhe aconteceu exatamente? Eu tive um episódio grave de Covid e a minha história começa mais ou menos aos 18 anos, só para mencionar que... Há 18 anos ainda não havia Covid, felizmente. Não, foi quando me foi feito o diagnóstico de uma leucemia linfocítica crónica. E, portanto, isso implica uma imunodeficiência, por isso que é importante neste contexto. E, portanto, eu tenho feito tratamentos contínuos para essa doença e tenho tido uma qualidade de vida muito boa, até que o ano passado, em setembro, estando vacinado com 2 doses da vacina, contraí uma infecção por Covid-19 e foi grave, muito grave, de tal maneira que acabei ventilado no Hospital Legas Muniz. E ao fim desse período de ventilação invasiva, que foi cerca de 3-4 semanas, quando acordei eu verifiquei que não conseguia andar. Foi para mim um choque tremendo. E, entre outras coisas, também não conseguia escrever, tinha uma confusão muito grande na minha cabeça, portanto tinha dificuldade em falar e reconhecer as pessoas e os locais. O internamento pela Covid durou quanto tempo? Isto tudo se passou nos cuidados intensivos, que foram 86 dias. Meu Deus, imenso tempo. Foi muito tempo. E depois acabei por ser estubado, tiraram uma sonda de traqueostomia e fui, dada a grande incapacidade que tinha, fui orientado para o Hospital do Mar, onde foi-me recomendado como um local onde poderia iniciar Já lá vamos ao Hospital do Mar, mas o que é que lhe disseram ao fim desse período de internamento, não só na unidade de intensivos, mas com certeza também a enfermaria? O que é que lhe disseram ao fim desse período? Que devia ser encaminhado para algum lado? Sim. Quais foram as indicações que lhe deram? Tive essa indicação que teria que fazer recuperação, fisioterapia e recuperação funcional. Porque tinha o quê? Disseram-lhe logo o que é que tinha? Porque não conseguia mexer, portanto eu, como disse já, não tinha as pernas completamente imobilizadas e mesmo escrever ou mexer os braços também era com dificuldade. E explicaram-lhe que isso tinha sido consequência da Covid? Da Covid, exatamente. Da ventilação invasiva. E naturalmente esse estado de debilidade foi aquilo que fez com que não fosse para casa e procurasse uma alternativa. Não estava em condições mínimas, era completamente dependente, não é? E só desde há pouco tempo, desde nestes últimos tempos que estou no Hospital do Mar, é que a coisa melhorou e agora sou quase independente, ainda não totalmente, mas quase. Bom, ainda bem. Helena, já vamos ao Hospital do Mar, mas antes disso eu queria perceber consigo porque é que isto acontece. A Covid... Ou seja, estes resultados de um internamento prolongado, nomeadamente em intensivos.
A Covid é uma doença que é uma doença de todo o organismo, não é uma doença respiratória. Tendemos a pensar na Covid como um vírus que afeta as vias respiratórias e não é de todo assim. A Covid é um vírus que entra no organismo e depois afeta o organismo no seu todo. O coração, o cérebro, deixa a pessoa mais sensível a outras infecções. De facto, é uma doença muito debilitante nas suas formas mais graves, como aqui estamos a falar. E pode ser mais grave, mesmo, enfim, o caso do Carlos, com uma condição de imunodeficiência, ainda que vacinado, naturalmente, mas com uma condição de imunodeficiência crónica, provavelmente, pode ser mais grave nessa situação? Estas pessoas que têm outras comorbilidades são aquelas que, mesmo agora, com toda a vacinação e as doses de reforço, continuam a estar mais suscetíveis e, portanto, têm que ser mais cautelosas, e nós, enquanto técnicos de saúde, também temos que estar mais atentos a essas pessoas, porque a probabilidade de virem a desenvolver formas graves, apesar de terem cumprido todas as recomendações e toda a prevenção, a probabilidade existe e continua a existir, infelizmente, e é elevada. Já agora, se alguém se esqueceu do que é que isso significa, o que é ter Covid grave? Ter Covid grave é isto que acabou de nos ser dito pelo Carlos Lucas. É uma doença que pode levar praticamente à morte, pode ser uma doença mortal, é uma doença que afeta o organismo como um todo, leva frequentemente a períodos de necessidade de ventilação, invasiva ou não invasiva, mas com frequência ventilação invasiva por períodos prolongados. E estando ligado a isto, e não, sendo este um efeito não só do Covid, mas de todos os internamentos prolongados com ventilações invasivas e tudo mais, só o facto de estar durante tanto tempo internado, imobilizado, com doenças várias a acontecer, com vários efeitos nefastos no nosso organismo, tudo isto faz com que o organismo fique debilitado e perca a sua função, a sua capacidade para desempenhar as tarefas. Perde massa muscular, o cérebro fica a funcionar de forma diferente, quando se acorda os pensamentos não estão claros, há alterações do raciocínio, o coração funciona de maneira diferente, os músculos não respondem. A Covid grave acaba por ter um impacto funcional muito marcado, que também acontece em outros casos de outros tratamentos prolongados, certo, em que há necessidade de cuidados intensivos. Bom, e quanto mais depressa atuar sobre, enfim, começar a trabalhar-se na recuperação dessas situações, melhor. Porque aquilo que nós sabemos é que depois as pessoas têm alta hospitalar, enfim, ficam à espera de ser referenciadas para, enfim, alguém que os referencie para uma reabilitação. A continuidade imediata é fundamental. Em cada momento, cada pessoa doente deve receber os cuidados que precisa imediatamente. Quando precisa de cuidados intensivos, não pode esperar e precisa de os ter imediatamente. Claro. Quando deixa de precisar, deve deixar de os ter. Quando precisa de passar para uma enfermaria, deve fazê-lo. Quando não precisa desse acompanhamento clínico muito intensivo, ainda muito marcado em enfermaria, quando isto deixa de ser uma necessidade, temos que identificar que outras necessidades existem para além da compensação metabólica, infecciosa e outra. E se identificarmos que a pessoa é frágil, que a sua capacidade para desempenhar tarefas, a sua funcionalidade ficou muito afetada, temos que imediatamente começar a trabalhar a sua reabilitação, sob pena de ela nunca vir a ocorrer. Mas nós sabemos que há sempre alguma reabilitação no saída de cuidados intensivos, por exemplo, em ambiente hospitalar, ou seja, em internamento hospitalar. Mas as pessoas depois têm alta clínica, não é? Alta hospitalar e vão para as suas vidas com essas debilidades. Nós aqui temos uma situação diferente. O internamento hospitalar ou a reabilitação em internamento deve ser feita de que modo, quando,
em que fase desta reabilitação pós-Covid grave? Quando se identifica a necessidade ou quando identificamos que a pessoa está muito dependente, que não consegue andar, que não consegue desempenhar as suas tarefas, vestir-se, fazer a sua higiene, por vezes alimentar-se, temos que implementar as medidas imediatamente para que a pessoa possa recuperar o mais possível. Não é possível pôr uma pessoa em casa que não consiga tomar banho. Ou é possível, mas não é desejável. Sim. E podemos ajudá-la, e ajudar em contexto de internamento permite ter efeitos muito mais rápidos, com bastantes benefícios. A pessoa pode ser integrada num ambiente em que tem múltiplos profissionais, que lhe permite a estabilidade clínica necessária para estar ótimo para reabilitar, porque se vamos para casa e entretanto temos uma infecção e temos que voltar ao hospital, estamos aqui a perder tempo, enquanto que se estivermos já dentro do internamento, podemos estar a controlar essas infecções intercorrentes, por exemplo, a controlar a diabetes que está difícil, a controlar a tensão arterial que não quer ceder, tudo isto ao mesmo tempo que estamos a trabalhar uma reabilitação. Exatamente, e é um ambiente desses que, eu sei, nós temos no Hospital do Mar, que não é a mesma coisa que sair de uma enfermaria ou sair dos intensivos de um hospital, ir para uma enfermaria hospitalar e depois fazer reabilitação nesse ambiente. Não é de todo o mesmo. Não é. Carlos, vai ter que nos contar como é que foi. A seguir saiu do hospital, foi-lhe recomendado o Hospital do Mar e então, o que aconteceu? Mas na fase da enfermaria eu fazia alguma fisioterapia, mas era uma coisa muito limitada. Porque eu na altura fazia oxigênio contínuo. Portanto, a minha capacidade de tolerância ao esforço era bastante baixa. E, portanto, fazia tipo um quarto de hora, 20 minutos de fisioterapia, e eram exercícios feitos na cama, sem quaisquer aparelhos para auxiliar, e, portanto, com uma eficácia, apesar de alguma eficácia, muito reduzida. E, portanto, quando fui estubado, finalmente me tiraram a sonda de traqueostomia, e, portanto, ainda numa fase em que eu tinha dificuldade em deglutir, não conseguia, só bebia líquidos, e a alimentação que fazia era por sonda nasogástrica. Ainda fiquei lá uns tempos no hospital, mas finalmente quando comecei a alimentar-me e me tiraram a sonda, tive alta, e foi nessa altura que tinham-me recomendado o Hospital do Mar, foi tudo articulado para fazer a transferência para lá, e tenho estado portanto lá ficou desde internado no Hospital do Mar? Sim, passei a estar lá e estou lá desde há... Como é que é o seu dia-a-dia? Como é que é este dia-a-dia de reabilitação em internamento num hospital especial como o Hospital do Mar? Tenho as horas de trabalho com fisioterapia, com fisioterapeutas especialistas, portanto, que são pessoas que se dedicam a isso com uma larga experiência. Alexandra, que está aqui connosco, apesar de não falar, sim. Olá, Alexandra. E, portanto, comecei a ver que, de facto, como eu disse há pouco, eu não mexia as pernas. E foi assim que eu entrei no Hospital do Mar, e entrei lá também ainda a fazer oxigênio, que atualmente não preciso de fazer, e comecei a recuperação, e de facto tenho tido uma recuperação tão boa que hoje em dia estou praticamente independente. Tenho ainda algumas dificuldades na marcha, mas já consigo andar também. Pois, fantástico. E, portanto, o meu dia-a-dia estava a perguntar. Portanto, são as hora e meia, mais ou menos, por dia, ou 2 horas de fisioterapia, e o resto do tempo temos que ocupar ou com leitura, televisão, tem parte da higiene de manhã, que também é importante, porque no fundo acaba por constituir um exercício também de recuperação funcional, e tudo isso nos vai trazendo também alguma satisfação, porque nós vemos o progresso, não é? Para além desse trabalho, no fundo, intenso de reabilitação, este é um internamento diferente do internamento normal hospitalar. Claro, mas eu tive algumas complicações já, e essas complicações tiveram que ser tratadas durante o internamento, e portanto... Estar ali foi muito útil. Não tive complicações porque, mais uma vez, devido à minha imunodeficiência, tive uma complicação infecciosa de alguma gravidade que forçou um internamento fora dali durante 15 dias. Mas tudo se resolveu e voltei para lá.
vai a casa? Ainda não. Ainda não. Estávamos há bocado a conversar para começar a ir agora, passar uns dias em casa. E agora, enfim, os objetivos, eu falei disto porque ia perguntar, o objetivo é voltar a casa rapidamente? Claro, eu estou reformado já há bastantes anos por causa da minha outra doença e, portanto, a minha vida é uma vida pacata, enfim, não tenho grandes contactos, posso evitar grandes contactos com outras pessoas e, portanto, a minha ideia agora é ir para casa, continuar a fazer alguma fisioterapia e sem dúvida que vou ter que continuar. Manter o contacto com o Hospital do Mar, portanto. Provavelmente sim, não certo. sei se pode ter esse contacto. Okay. Alexandra, pode, não pode? Claro. E pronto, e será isto. Helena, o que é que recomendaria a pessoas que estão a passar por isto? A passar, enfim, com Covid graves, que passaram por estes internamentos prolongados no hospital e agora estão à procura de uma resposta para os seus problemas de saúde. O que é importante para pessoas que se sentem incapacitadas e que tiveram consequências graves destas doenças, especialmente, é continuar a ter esperança que vão melhorar. Pronto, e ter isto é o mais importante de tudo. Sim, melhoram, de facto. E melhoram porque é verdade. Que sim, porque é verdade, sim. Melhoram. É possível melhorar e saber que é possível melhorar. Com esta ideia e com procurar o sítio onde possam ser ajudadas a melhorar. Quem melhora é sempre a pessoa, nós somos só os facilitadores. Exato. E a pessoa deve procurar um sítio que lhe permita, dependendo depois do seu estado, da sua fragilidade ou não, das condições que tem no domicílio, da sua funcionalidade, com a equipa que encontrar, ou com as equipas que encontrar, discutir sobre como é que é a melhor forma de ter um plano, que seja um plano que permita atingir os objetivos. Que objetivos é que eu tenho, não é? Eu tenho o objetivo de vir a ter a vida que tinha. E então como é que eu chego lá? E quanto tempo demora a chegar lá? Depende das pessoas, naturalmente. Depende. Cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa faz o seu percurso e depois pode haver ou não intercorrências e, portanto, o que é preciso é encontrar uma equipa que a possa ajudar, que consiga discutir planos e objetivos e que tenha a composição, esta equipa que tenha a composição que é necessária para oferecer tudo o que é preciso. Então revele-nos agora, nós temos, enfim, esta nova valência, este novo serviço no Hospital do Mar, a reabilitação dos doentes Covid grave. O que é que nós estamos a fazer com estes doentes? O que é que temos para lhes oferecer? No Hospital do Mar, naturalmente. Temos para lhes oferecer o apoio clínico permanente, que é uma componente muito importante e que é aquilo que pode ser oferecido em contexto de internamento e que não pode ser oferecido em contexto ambulatório. E, portanto, esta vigilância clínica permite obter uma estabilidade que depois vai otimizar a reabilitação. Temos equipas que trabalham ao longo das 24 horas a reabilitação, porque temos obviamente a equipa especializada na reabilitação. É um hospital com internamento, não nos podemos esquecer disso. Exatamente. Temos toda a equipa de reabilitação com fisiatras, fisioterapeutas, as terapeutas ocupacionais, a terapia com experiência da fala, em Covid. E com experiência especificamente em Covid. Estudamos e desenvolvemos esta competência agora ao longo deste período e desde o início da pandemia. Não esquecer também que precisamos de colegas que trabalhem a estimulação cognitiva, a neuroestimulação, as neuropsicólogas, pessoas com especialidade nessa área. Temos toda a equipa de cuidados, de enfermagem e de auxiliares que transpõem para o dia-a-dia da pessoa todos os ganhos que vão sendo obtidos em terapia. Se em terapia começamos a treinar marcha, passado alguns dias, esperamos dias e não semanas, provavelmente mesmo no dia-a-dia, fora da terapia, a pessoa pode começar a andar. E então são as enfermeiras e os auxiliares que vão proporcionar isso. A própria higiene, como o Carlos Lucas acabou de dizer, a própria higiene já é uma forma de treinar funcionalmente a pessoa para quando for para casa a fazer sozinho. Portanto, toda a equipa se articula e tem reuniões frequentes, multidisciplinares, em que cada pessoa é discutida, o plano para essa pessoa, a evolução que está a acontecer e tudo é
desenhado integrado e redesenhado à medida que o internamento vai E ocorrendo. agora como é que se chega ao Hospital do Hospital do Mar? Como é que se chega ao Como é que Hospital se do chega ao Mar? Hospital do Mar? Chega-se muito facilmente, telefona-se para o Hospital do Mar. Muito bem. Google Hospital do Mar. Discuta-se connosco, nós estamos sempre disponíveis para discutir com as pessoas os seus problemas e de consensualizar com elas, de facto, como é que é a melhor abordagem. É bom estar internado connosco, é bom estar em ambulatório, porque também pode ser bom estar em ambulatório e, quando é possível, é o que é desejável. Nós não queremos toda a gente internada, pelo contrário, trabalhamos para a ida para casa. Este é o nosso objetivo final. Na reabilitação ficamos muito felizes quando as pessoas começam a ir a casa aos poucos e quando finalmente podem ir definitivamente para casa e continuar o seu plano. É esse o objetivo do Carlos agora para sem breve. Dúvida, muito sem bem. dúvida. Helena, Carlos, tenho que agradecer a ambos terem partilhado a vossa experiência, conselhos, conhecimentos sobre este tema. 2 anos depois de tudo começar, a Covid continua a ter efeitos negativos na vida de muitas pessoas, pelo que o vosso contributo e aquilo que o Hospital do Mar tem para nos oferecer são de certeza uma ajuda para muitas destas pessoas. Assim que esteve desse lado a ouvir-nos, prometemos voltar em breve com mais podcast Hospital da Luz e com as respostas dos nossos especialistas. Subscreva as nossas rúbricas nas plataformas de áudio e vídeo. Estamos em todas. Até breve. Podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem.